Olha, a afirmação que a gente vai explorar hoje soa de cara impossível. Existem mais árvores na Terra hoje do que há 100 anos. Parece loucura, né? Mas e se for verdade? Pois é, a gente vive ouvindo falar de destruição ambiental, de desmatamento. Então, essa ideia de que o planeta, na verdade, está ganhando árvores soa quase como ficção científica. Só que os dados mostram uma história bem mais surpreendente e com muitos detalhes. É isso mesmo. Apesar de tudo que a gente ouve por aí, os números indicam que hoje existem sim mais árvores na Terra do que existiam um século atrás. Então, bora mergulhar nisso e entender como é que se chegou a essa conclusão tão inesperada. Então vamos lá. Como é que é possível fazer uma afirmação que vai contra praticamente tudo que a gente aprende sobre o nosso planeta? Para entender, a gente precisa voltar no tempo. 100 anos atrás, o cenário era de pura devastação. O século XX foi marcado por um desmatamento em escala industrial. Na Europa, florestas inteiras foram para o chão para dar lugar à agricultura e à indústria. Nos Estados Unidos, a estimativa é que mais da metade das florestas originais simplesmente sumiu. Foi o auge da expansão humana sobre a natureza. Só que essa história de destruição não foi para sempre. Uma virada, e que virada, começou a acontecer. Vamos ver como essa recuperação se desenrolou. Olha que virado interessante na história. Lá no comecinho de 1900, o desmatamento estava com tudo no mundo desenvolvido. Depois, com o pessoal indo morar nas cidades, muitas fazendas foram sendo abandonadas e a natureza começou a voltar por conta própria. E para acelerar tudo, a partir dos anos 80, começaram aqueles programas gigantes de reflorestamento, principalmente na Ásia. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, um estudo da Universidade de Yale trouxe um número que, olha, é de cair o queixo. A estimativa é que existam hoje cerca de 3 trilhões de árvores no planeta. É um número astronômico que ajuda a gente a ter uma dimensão dessa recuperação. E não é só um número total, não. Entre 1982 e 2016, a área coberta por árvores no mundo aumentou em mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma ideia do que é isso, é um aumento de mais ou menos 7%. Uma área de verde nova que é quase do tamanho de metade do Brasil. Tá, mas de onde veio todo esse verde novo? Basicamente de 4 fontes. Primeiro, a própria natureza, retomando as terras de fazendas que foram abandonadas. Segundo, aqueles programões de plantio dos governos. Terceiro, novas leis de proteção que ficaram mais rígidas. E por último, o crescimento da silvicultura comercial, as famosas fazendas de árvores. Mas é aqui que a história dá uma guinada importante, porque ter mais árvores não significa necessariamente ter florestas mais saudáveis. E esse é o grande porém da história toda. É que esses números, por mais que sejam bons, podem estar escondendo uma realidade bem mais complexa, sabe? A quantidade de árvores aumentou, ok, mas e a qualidade desses ecossistemas? Será que a gente não está trocando florestas super complexas e antigas por algo muito, mas muito mais simples? E essa dualidade fica muito clara. De um lado, a gente tem os ganhos, o reflorestamento acontecendo na Europa e na América do Norte, os programas de plantio gigantes na Ásia e a recuperação de terras agrícolas. Do outro, as perdas, que são alarmantes. A destruição contínua de florestas antigas, das florestas tropicais, o crescimento das monoculturas e o resultado final, uma perda crítica de biodiversidade. E aqui está o ponto-chave: entender a diferença. Uma floresta antiga é um ecossistema super complexo, borbulhando de vida de todo tipo. Já uma plantação de árvores, muitas vezes de uma única espécie, não chega nem perto dessa riqueza. A gente pode até ter mais troncos, mas talvez com muito menos vida. Tem uma citação da pesquisa original que resume isso perfeitamente. O ganho de árvores vem com um grande porém: perdas significativas em florestas tropicais insubstituíveis. E onde essa perda é mais grave? É só olhar os dados para ver. A maior parte, mas a maior parte mesmo, da destruição de florestas primárias acontece nos trópicos. Então, enquanto umas áreas se recuperam, os chamados pulmões do mundo, as florestas tropicais, que abrigam a maior parte da vida na Terra, continuam sumindo num ritmo que assusta. Beleza, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O que toda essa informação quer dizer no fim das contas? Dá para resumir essa história toda em 3 passos. Primeiro, reconhecer que a recuperação aconteceu. A natureza é forte, é resiliente. Segundo, sacar a nuance da coisa. Mais árvores não é a mesma coisa que florestas mais saudáveis. E terceiro, mudar o foco.
O objetivo de verdade não é só plantar árvore, mas restaurar ecossistemas completos. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Sim, o número total de árvores aumentou. Isso aconteceu principalmente pela recuperação do mundo desenvolvido. Só que esse ganho é ofuscado pela perda trágica das florestas tropicais, as mais biodiversas do planeta. A conclusão é simples: a qualidade das nossas florestas importa tanto quanto, ou talvez até mais, do que a quantidade de árvores. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Essa história do aumento de árvores mostra que sim, a recuperação é possível, mas ela também é um alerta sobre que tipo de natureza a gente está escolhendo para o futuro. Estamos cultivando um mundo de plantações simples ou estamos trabalhando para restaurar aquelas florestas ricas, complexas, que o planeta realmente precisa? A esperança existe, ela cresce em forma de árvore, mas a escolha de que tipo de árvore e, mais importante, que tipo de floresta, essa ainda está em nossas mãos. Se gostou, curta e siga e deixe nos comentários o que achou.